E o familiar às vezes pode começar a pensar, poxa, mas é verdade, será que eu não sou chato? Será que eu não sou exigente? Você é a luz que está iluminando esse caminho, a saída dessa escuridão que está acontecendo, né? Porque se ele não souber disso, ele vai tender a cair em várias armadilhas que vão fazer com que o alcoolista alimente uma ideia de que o problema é o familiar. E ele cai nessa armadilha como? Por alguns erros que ele vai ter na hora de lidar com o alcoolista, como ficar dando sermão, ficar pedindo para parar de beber, ficar tratando o alcoolista como se ele fosse um incapaz. Ele acaba se afastando mais ainda do alcoolista, machucando esse vínculo que ele tem com o alcoolista, e aí essa conexão social acaba sendo mais ainda buscada com pessoas más influências, vamos dizer assim, né? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Amor contra o Alcoolismo. Nesse podcast, nós discutimos estratégias para você fazer quem você ama parar de beber. Eu sou Luiz Genari. E eu sou Vitor Blasius. E o tema do podcast de hoje é: como fazer quem você ama parar de beber quando os amigos bebem? Vitor, quando o alcoolista só tem amigos que bebem demais, para o familiar conseguir fazer ele parar de beber, ele tem que afastar o alcoolista dos amigos? Não necessariamente. Por quê? Primeiro porque não dá. Primeiro porque o problema não é... Primeiro porque o alcoolista não é um objeto. Uhum. Primeiro que o alcoolista não é um animal, é um cachorro. Então, vamos afastar os cachorros, vamos afastar os animais da fazenda, vamos afastar os brinquedos. Como se o alcoolista não tivesse vontade própria. Como se ele não tivesse vontade própria, ou como se desse para fazer isso com um adulto, né? Uhum. Então, primeiro por isso. E porque não seria sustentável. Vamos imaginar que desse para afastar o alcoolista dos amigos. Não seria sustentável, porque a tendência que teria é ele voltar a se encontrar com esses amigos, vamos dizer assim, né? E mesmo se não fosse os mesmos amigos, ele encontraria outros amigos de bebida. Isso. Isso é uma outra... E por que você acha que o familiar tem essa percepção de que se os amigos bebem demais, é mais difícil fazer ele parar de beber? Porque muitas vezes o familiar vê o alcoolista bebendo com os amigos e aí ele começa a perceber que o alcoolista ele se relaciona, tem um círculo social de pessoas que bebem muito, que cultuam o álcool, muitas vezes minimizam os problemas. Por exemplo, quando vários alcoolistas se juntam para beber, naquela roda de amigos, é normal ter um blackout, ter um apagão. É normal vomitar. É normal beber quantidades exageradas de bebida. É normal passar mal ou ficar o final de semana inteiro fora. Ou beber depois de dirigir, ou dirigir depois de beber. Dirigir depois de beber. É normal uma série de coisas que o familiar percebe como não saudáveis, não interessantes. Que não são interessantes. Que não são interessantes, né? Uhum. Mas isso é discutível. Depende do ponto de vista. Depende do ponto de vista. Do meu ponto de vista não é interessante. Mas eu não sou o dono da verdade, não sou o juiz do mundo. São valores que muitas vezes o familiar percebe que naquele conjunto de amigos, até por conta do alcoolismo, talvez as pessoas compartilhem esses valores. E às vezes, vamos dizer assim, más amizades, né, más companhias podem também influenciar para que a pessoa tenha comportamentos piores também, né? Você acha que os amigos, eles são um gatilho para beber? Gatilho para beber? Essa é uma boa pergunta. E eu acho que talvez é interessante eu explicar o que é um gatilho para o pessoal entender. Assim. Um gatilho é uma situação... É tipo assim... Como é que eu vou explicar um gatilho de uma forma simples? O gatilho é uma situação em que o alcoolista tem a tendência maior a beber naquela circunstância. É uma coisa que meio que lembra ele o hábito de beber. Que lembra e que aumenta a tendência dele de beber naquela circunstância. Meio que assim, dá vontade de beber. Isso. É tipo assim, uma música que uma pessoa gosta muito de dançar. Quando toca essa música, é um gatilho para ela sentir desejo de dançar. Vamos dizer assim, né? Um gatilho. Superficialmente. Então, os amigos podem ser gatilhos para beber, porque muitas vezes o alcoolista tem várias memórias com esses amigos agradáveis e associadas ao álcool. Aí, quando se junta com esses amigos, a tendência de beber fica maior, né? Então, dá para dizer que sim, os amigos podem ser, para muitas pessoas, um gatilho, né? Tem pessoas que bebem sozinhas, mas tem pessoas que bebem com amigos, né? Se juntam com amigos. Como o tema de hoje é com os amigos, né? Como fazer parar de beber quando os amigos bebem. Mas aí, então, se os amigos podem ser considerados gatilhos em várias ocasiões para várias pessoas, né? Vários alcoolistas. Exato.
isso significa necessariamente que ele vai, em algum ponto, ele vai ter que se afastar desses amigos? Provavelmente. Pelo menos no Provavelmente. começo Pelo ou menos não? no começo. No começo, principalmente. É aquela velha história. Imagina que você tem uma confraria dos amantes da pizza, Uhum. que se reúnem para comer pizza 3, 4 vezes por semana. E aí você resolveu que quer fazer uma dieta. Talvez você não vá poder continuar se reunindo da mesma forma, nesse mesmo contexto, com esses mesmos amigos, pelo menos no começo da sua nova, quando você está tentando se alimentar melhor, né? Uhum. Porque isso vai tornar muito mais difícil ficar sem beber, né? Ou ficar sem comer nessa circunstância, mantendo essas mesmas amizades. Mas só que aí vem o pulo do gato, né? Você perguntou, se a família não tem como afastar o alcoolista dos amigos, e se ficar com amigos pode ser um gatilho para o alcoolista, e aí? O que faz? Eu acho que aí a gente já responde essa pergunta. Por que os familiares às vezes pensam que, poxa, ele bebe com os amigos, então talvez, poxa, não tem o que fazer, ele bebe com os amigos. Uhum. Então isso Não tem passa. nada que eu possa fazer. Não tem nada que eu possa fazer, porque ele não me escuta, ele só escuta os amigos. O familiar pode começar a pensar assim, Uhum. né, por não perceber oportunidades que existem dentro do relacionamento com o alcoolista. Porque já que é um gatilho beber com os amigos para algumas pessoas, o alcoolista vai precisar, né, e esse é o objetivo, gerar comprometimento no alcoolista para ele decidir não mais beber e fazer o que for necessário para se manter sóbrio. Muitas vezes até se afastando, modificando de amigos, né, ou mudando o jeito de se relacionar com esses amigos, ou no começo ou até a longo prazo. E eu percebo, assim, que tem muitas pessoas que reclamam, assim, que meio que sofrem bullying dos amigos, sabe? Que daí acaba sendo a chata, ou os amigos acabam fazendo chacota com a pessoa. Também por isso, talvez, às vezes, que o familiar pode achar que o alcoolista sempre vai escolher ficar do lado dos amigos, né? E tipo assim, ele não me escuta, porque eu sempre sou a chata. Principalmente em contexto de pessoas que bebem abusivamente, eles tendem a, muitas vezes, por essa cultura, essa ideia de que beber muito é legal, é bonito, é interessante. E às vezes quem não bebe é visto como chato, como desinteressante, ou como realmente destoando daquele contexto de social, vamos dizer assim, né? E se o familiar não se der conta de que ele não é o chato, e ele também, às vezes, não ser o chato, porque às vezes o alcoolista e os amigos dele começam a dizer que quem não bebe ou quem quer que pare de beber é um chato, às vezes o familiar passa a se comportar como um chato. Como assim? Por exemplo, eu já vi muita gente que tenta ir dar conselho para os amigos. Vai lá no bar buscar o filho ou o esposo. Vocês não podem dar bebida pro meu marido. E aí passa realmente uma imagem de chato. Uma imagem de controlador, uma imagem de pessoa que não tem vida própria. Você entende? Sim. Reforça uma ideia que é enganosa. E o familiar às vezes pode começar a pensar, poxa, mas é verdade, será que eu não sou chato? Será que eu não sou exigente? Será que eu tô certo? Porque tá tão imerso naquilo que às vezes não se dá conta de que, olha, não, você é a luz, você é a luz que está iluminando esse caminho. Né? O que você está pensando realmente é a saída desse escuridão que está acontecendo, né? E por que é importante o familiar saber disso? Ele ter essa percepção? Primeiro para ele ser mais habilidoso, para ele ser mais estratégico. Porque se ele não souber disso, o que ele vai tender a cair em várias armadilhas que vão fazer com que o alcoolista alimente uma ideia de que o problema é o familiar. O problema é minha mãe. O problema é minha esposa. Pelo amor de Deus, o problema da minha vida é minha esposa, é minha mãe. E aí ele cai nessa armadilha como? Em parte, por alguns erros que ele vai ter na hora de lidar com o alcoolista, como ficar dando sermão, né? Ficar pedindo para parar de beber, ficar tratando o alcoolista como se ele fosse um incapaz, como se fosse um bebê, como se fosse olha, pelo amor de Deus, você é um problema, você não precisa ser controlado. Entendeu? Daí cria essa dinâmica em que, se o familiar não entende isso, ele acaba se afastando mais ainda do alcoolista, destruindo ou machucando esse vínculo que ele tem com o alcoolista. E aí, essa conexão social acaba sendo mais ainda buscada com pessoas, más influências, vamos dizer assim, né?
Ou junção de pessoas que não trazem um caminho tão interessante, assim, né? E o familiar, sem querer, querendo resolver, pode acabar maculando, machucando essa relação, se ele não perceber isso, se ele não entender isso, assim, né? Se ele começar a querer entrar num combate direto com os amigos, se ele não sacar, se ele não for um pouco mais habilidoso, malandro, em outras palavras, com honestidade, né? Mas esperto, vamos dizer assim, né? Para abordar esse problema de uma forma mais eficaz mesmo, né? Entendi. E às vezes, se ele não entende isso, ele começa a se desesperar. Meu Deus, mas a única saída vai ser, meu Deus, os amigos que têm poder. Eu não tenho poder algum. Quando não percebe que essa conexão foi diminuída devido também a formas de lidar com o alcoolista que não eram interessantes. O problema não é só os amigos. Né? Então o familiar fica achando que quem tem que mudar é só os amigos. Aham. E aquela tática, assim, de... Que eu sei que tem muitas pessoas que pensam em fazer isso, assim, de falar... Ah, vou ligar pro amigo, vou ligar, tipo, o melhor amigo dele de infância, vamos dizer assim. O amigo que vai com ele no bar todo final de semana. Eu vou pegar, eu vou ligar pra essa pessoa e vou falar assim, olha, fulano, para de dar bebida pro meu familiar, para de dar bebida pro meu filho, para de dar bebida pro meu marido. Isso funciona? Eu nunca vi funcionar. Eu já vi isso dar muito errado. Por que muito errado? Pensa só, se esse amigo de infância bebe pra caramba com o alcoolista, ele é muito mais amigo do alcoolista do que, sei lá, da esposa ou da mãe. Sim. E aí chega um terceiro e começa a querer fazer quase um complô contra o amigo dele. Ele vai tender a fazer o quê? Ele vai tender a ficar do lado do alcoolista e achar, pô, olha só, fulana me ligou lá, cara. Até porque ele também é a diversão dele, né? Sair pra beber. Muitas vezes é a diversão dele, e às vezes o amigo não entende, o amigo pensa, não... E às vezes o amigo nem é alcoolista, mas ele pensa, poxa, mas eu bebo não tem problema. Poxa, o fulano é adulto, ele bebe porque ele quer, olha, tá querendo ser igual criança, né? E de fato, claro, o alcoolista ele tá ali, tem problemas com a bebida, que ele não percebe ainda, que o familiar pode iluminar esse caminho, mas não é desse jeito. Não é desse jeito, não é ligando pro amigo. Tem gente que fala também o seguinte, Vitor, eu tenho que mudar de cidade. Já me disseram isso, olha, meu filho bebe muito, sabe o que eu tô pensando em fazer? Me mudar, eu e minha família, para uma outra cidade. Você acha que isso vai resolver? Porque aqui ele tem muitos amigos que bebem. E a minha ideia é assim, ó, acho que não. Porque mudar só a parte externa, mudar só o ambiente externo, o que vai tender a acontecer? Vai tender a ele buscar outras pessoas parecidas, né? Não é isso que tem que mudar, não é só o externo. A mudança vem de dentro, né? A mudança que tem que buscar no alcoolista é de dentro, é através do relacionamento. Né? Não através de uma mudança externa. Porque a gente acaba pode cair nessa armadilha de achar que a gente consegue terceirizar ou fazer uma coisa simples, um passe de mágica que vai modificar. Tipo, chamar alguém para aconselhar o alcoolista. Vamos chamar um padre, vamos chamar alguém para aconselhar, porque olha só, tem que afastar ele dessas más companhias. Isso é muito difícil de dar certo. É muito improvável, né? Tanto que no chat estão falando, eles já tentaram fazer isso e piorou mais. Me diz uma coisa, você acha que o familiar ele acaba confundindo que o alcoolista ele se importa mais ou ele liga mais para os amigos do que para mim? Cara, tem gente que confunde. Porque ele passa às vezes mais tempo bebendo do que com lazer com a família, por exemplo. Às vezes passa mais tempo bebendo, às vezes o alcoolista ele dá mais risada com os amigos, ele se diverte mais com os amigos. Diverte entre aspas. Se diverte entre aspas, né? E aí o que acontece? Ele acaba achando que, olha, meu filho, meu marido, minha esposa, meu pai, minha mãe, eles não gostam de mim, eles gostam só dos amigos. Só se importam com os amigos. Isso é um engano, né? Isso é um engano, tem a ver com o alcoolismo isso. Porque essas amizades elas estão associadas ao álcool, né? Estão associadas ao consumo de álcool. Sim. Não tem a ver com amor, né? Não tem a ver com afeto, não tem a ver com importância, né? Que se dá, né? E aí o familiar pode confundir isso, sim. É aquela coisa assim, é aquele amigo que gosta de você pelo que você faz e não pelo que você é. É um amigo que muitas vezes ele vamos dizer assim, é a diferença entre a solidariedade e a lealdade. Sabe qual é a diferença? Qual que é a diferença? Solidariedade é quando eu faço alguma coisa com você que te favoreça na medida em que aquilo me favorece. Tipo, sei lá, não sei se eu posso falar essa palavra, partido político, senão talvez tenha que cortar na edição. Censurar. Tem que censurar na edição, né? Senão, mas vamos dizer assim, que tem pessoas que se solidarizam com uma causa em comum. Enquanto aquilo favorecer os dois,
segue a parceria, segue a união, solidariedade. Agora, lealdade é diferente disso. Solidariedade, quando, por exemplo, essa reunião com você, essa junção, essa conexão entre nós, começa a não me favorecer, não precisa me prejudicar, mas começa a não me favorecer só a você, eu já me desconecto dessa relação. Geralmente é assim uma relação do alcoolista com outros amigos que bebem. Uhum. Por exemplo, dificilmente um desses amigos vai visitar o alcoolista no hospital, quando ele está mal, porque teve consequências do álcool, né? Sim, com certeza. Agora, é diferente de lealdade. Lealdade é uma relação mais profunda, uma relação mais madura, uma relação mais construtiva. Qual que é a diferença? Na lealdade, você se junta com a pessoa e você apoia ela, você deseja o crescimento dela, mesmo em momentos que aquilo não é interessante para você. O exemplo que eu dei aqui foi visitar no hospital, vamos dizer, né? Para você visitar alguém no hospital, tipo, o familiar faria isso pelo alcoolista, né? Isso não é solidariedade, isso é lealdade. É um nível de conexão muito maior. Eu lembrei de uma história de uma irmã que estava ajudando o irmão dela a parar de beber, né? Que você me contou que foi o seguinte. Ela, toda quarta-feira, tinha um grupo de amigas que iam... Total. Porque, assim, o irmão acabou numa situação que ele teve que ficar na casa da irmã, que ele não tinha mais onde morar e tudo mais. É porque ele ficou muito mal, né? Ele era bem grave. E daí, essa irmã que resolveu ajudar ele, que queria ajudar ele a parar de beber, toda quarta-feira tinha amigos que iam na casa dela, amigas, né? E jogavam baralho e tal, e tomavam vinho. E daí ela te perguntou, como é que é a história? Ela te perguntou se isso teria problema, né? Se teria problema essas amigas irem lá e tomar essa taça de vinho. E daí você falou que sim, que era melhor, tipo assim, pelo menos no começo, evitar ter álcool em casa. Isso, naquela circunstância, na isso casa era bem dela. importante. Isso, na circunstância dela. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, as amigas não foram mais na casa dela. Ela ficou chocada. Essa irmã, ela ficou chocada com isso. E ela nunca tinha pensado nisso. Até eu fiquei chocada com essa história. Porque se você for parar pra pensar, é muito comum que as relações, muitas vezes, elas sejam baseadas só no, vamos dizer assim, no álcool. Tira o álcool da jogada, aquilo ali sai fora. Exatamente, porque, tipo, era um grupo de amigas que jogavam baralho há anos, tipo, 10 anos jogando baralho juntas. E daí, de repente, não tem mais álcool, elas não vão mais, entende? Então, tipo, realmente, é aí que você vê a diferença de lealdade e de... Solidariedade. Solidariedade. Uma coisa mais superficial. E aí o que acontece? Você começa a perceber que o tipo de relação que o alcoolista tem com os amigos, por mais que seja uma relação de infância, por mais que seja uma relação antiga, por mais que seja uma relação mais fácil, ela não é igual à relação de alguém que está assistindo uma live para fazer quem ama parar de beber. Totalmente diferente. Não é igual a uma pessoa que está comprometida com a vida daquela outra pessoa, né? Comprometida em construir coisas juntos com aquela pessoa, né? Totalmente diferente. E se o familiar não perceber essa diferença? O que pode acontecer? Essa diferença assim de, ele se importa mais com os amigos do que com a família. Se ele não perceber isso. Várias coisas, mas talvez a pior delas... E não delas... é isso, né? Não é se isso. ele não perceber isso, várias coisas, mas eu acho que a pior delas é querer dar o troco. Já que você não se importa comigo, seu cafajeste, ou sua cafajeste. Eu também não vou mais me importar. Eu também não tô nem aí pra você. Eu não tô mais nem aí pra você. E começa a criar uma dinâmica que assim, vai dando corda pro alcoolismo se criar, né? Porque isso é tudo uma dinâmica do alcoolismo por baixo dos panos. Como assim, né? dando corda? Porque daí o alcoolismo, ele acaba tendo mais ainda espaço pra crescer. Porque daí a pessoa que poderia influenciar ele a parar de beber, ou modificar essa trajetória, vai saindo fora, vai se afastando também. Então, uma das técnicas do alcoolismo para se estabelecer cada vez mais dentro da casa da pessoa é dividir para conquistar. Dividir para conquistar. E se o familiar não perceber que ele é maior do que isso, e ele não focar no objetivo né, que tem, ele pode acabar caindo num joguinho quase que infantil, de picuinha, né? Não, então ele não me ama, ou assim, o familiar fica muito, às vezes até se deixando de lado, né? Ele sai todo final de semana com os amigos e eu vou junto, e eu vivo a vida social dele, eu não tenho a minha, e aí se eu não for me juntar com eles, ele tá me abandonando, né? Ele pode começar a nutrir uma série de pensamentos que não são
não são realistas, vamos dizer assim, né? E que afastam ele do objetivo de levar essa pessoa a parar de beber. Afastam, né? Porque vão minando a autoestima, vão minando o relacionamento, né? Vão minando o ambiente de colaboração, vamos dizer assim, né? Alguém fez uma pergunta boa aqui no chat, hein? A Bianca. E se falássemos para o alcoolista sobre os amigos, seria bom? O que você acha? Eu acho que não adiantaria. Eu acho que não adiantaria também. Falar o quê sobre os amigos, né? Ah, não, Por exemplo, filho. assim, ó, chegar e falar assim, ó, Vitor, você fica saindo com esses seus amigos aí, mas esses seus amigos, quero ver se você fala que você não pode mais beber, se eles vão continuar saindo com você. Tipo, tentar meio que envenenar os amigos, falar Cara, mal dos amigos, essa é a melhor ou forma, alertar que, essa é a melhor olha, forma de você fazer esses amigos se juntarem mais. É a melhor forma de você fazer ele se juntar mais ainda com os amigos, né? Olha, deixa eu aqui te dar um conselho. Esse seu amigo ali, ele não vai pra lugar nenhum. Se você continuar mantendo essa amizade aí, você vai se dar mal. Olha, essa pessoa não se importa com você. Eu acho que a tendência é o alcoolista ficar mais rebelde ainda, né? Fala assim, peraí, você acha que eu não enxergo? Você acha que eu não sei o que eu tô fazendo? Você acha e assim, eu acho que corre o risco do familiar ficar parecendo a chata, É isso? implicante, Você vê como é né? fácil cair nessa armadilha? Tipo, nossa, para de falar mal dos meus Você nem amigos. conhece. Você não conhece A eles. gente tem não uma sei o história, quê. Isso. né? E qual que é, assim, então, qual que é a dica aplicável? O que o familiar tem que fazer quando para conseguir fazer o alcoolista parar de beber quando ele tem só amigo que bebe? Cara, ele tem que focar no que ele tem controle. Como assim? Ele tem que focar no relacionamento que ele estabelece com o alcoolista. Não pensar em fofocar, não pensar em virar o chato, o grande conselheiro. Focar em conseguir criar, talvez, às vezes até momentos de conexão com o alcoolista. Uhum. Momentos deles, né? Sei lá, se fosse um almoço que seja, muitas vezes, às vezes fica tão afastado do relacionamento que tem quase nada de relação quando tá... Aí o alcoolista sempre bebendo ou eles estão brigados, né, com o familiar. Então o familiar pode começar a nutrir momentos de relacionamento positivo com o alcoolista sem álcool, momentos sem álcool, né? Pode começar. Essa é uma ideia, né? De meio que reconectar, refazer aquela conexão entre o familiar e o alcoolista. Isso, estabelecer um pouco mais de vínculo, estabelecer um pouco mais de confiança, não numa situação assim de, olha, eu sei o que é melhor pra você, seu bobalhão. Mas uma relação adulta, assim, olha, eu te respeito, vamos conversar, vamos ter um momento nosso aqui, um momento legal, de repente, né? E daí, assim, por exemplo, outra coisa que eu queria te perguntar é, por exemplo, toda quarta-feira que tem futebol, ele vai no bar e bebe com os amigos. Por exemplo, assim, se convidar o alcoolista para fazer outro programa justamente nesse dia é uma boa estratégia? Ou é melhor começar convidando em outro dia? Isso, depende do momento. Se a coisa já está, por exemplo, no curso ACA, as minhas alunas, a gente vai trabalhando ao longo dos estágios da mudança, né? Uhum. E aí o que acontece? Convidar para fazer uma coisa no dia do gatilho forte costuma ser uma estratégia para fazer um pouco mais adiante, não no começo. Tá, entendi. Às vezes o familiar cai nessa armadilha, né? Então quarta-feira ele vai beber com os amigos. Então quarta-feira vai ser o dia que eu vou convidar ele pra gente assistir filme juntos em casa sem beber. Até porque se a pessoa Começar por chegar aí, do não. nada, as chances são de que o alcoolista não vai querer, né? Isso. E aí Você ela fala, vai... não, eu já combinei lá, você sabe que toda quarta-feira eu vou lá. Isso. E aí o que vai acontecer? O familiar pode achar que isso é um sinal de rejeição. Sim, Quando não é. Não com tem nada a ver com certeza. isso. Então, o ideal, assim, para quem tá começando, seria um exemplo. Tipo, chamar ele para fazer um outro programa com você que não envolva álcool. Isso. E aí eu já sei que tem gente que vai pensar a hora que a gente fala isso, né? Vitor, mas você não sabe como é que é aqui em casa. O meu, se não tem álcool, ele não faz nada. Ele não vai, ele não aceita. Ou ele leva a bebida dele. Ou ele leva a bebida dele. E aí? E aí, meu amigo, você vai...
aos poucos, e essa não é a única estratégia, né? Essa é uma ideia, né? Tem um conjunto de estratégias, né? Tanto que o curso ACA é um conjunto de estratégias sequenciais para ser aplicadas, né? Não é uma única dica. Mas quando está numa situação assim, você começa devagar. Começa devagar. Você não precisa ir cedendo, porque senão você vai construindo o seu relacionamento com o alcoolista junto com essa bebedeira toda, junto com esses amigos todos. Aí você não constrói nada de outro modo, entendeu? E aí acha que de um dia para o outro, não, agora eu quero construir essa coisa de outro modo, ó, e sobriedade todo dia. Não, começa um pouquinho, depois você vai abrindo mais espaço. Se você não começar devagar, é igual a gente falou esses dias, né? Sopa quente, pô. Sopa quente, você vai direto? Não, come pela beirada. Come pela beirada. Quando você vê, você tomou a sopa toda, mas você vai... E não é porque o alcoolista te rejeita, né? Tem gente que pensa isso, mas o alcoolista não gosta de mim, não se importa comigo. Eu já tô nessa fase de não estar nem aí mais. Por quê? Ele tem a vida dele, eu tenho a minha. E ele tem a vida dele, eu tenho a minha, e vai vivendo uma vida paralela, né? Isso é um veneno. Tem em inglês, né? Tem uma literatura bem boa, né, nos Estados Unidos sobre pesquisas de álcool e drogas, e principalmente alcoolismo e a relação com as famílias, né? Que fala sobre essa dinâmica do familiar. Eu já não tô mais nem aí, ele vai vivendo a vida dele, eu vou vivendo a minha. O nome disso tem um nome... Em português não tem nome, sabia? Não tem tradução. Mas em inglês se chama circumvallation. É um padrão nocivo que vai dando corda pro alcoolismo acontecer. Por que é nocivo? Nocivo porque vai criando desconexão, vai criando rancor, ressentimento dos dois lados. Vai criando aquela coisa assim Vai afastando cada vez mais. Vai afastando cada vez mais. Vai fazendo o relacionamento ficar desgastado, que vai ser o tema de um outro podcast que a gente vai fazer ainda. E isso é uma coisa comum, então, que acontece no relacionamento quando existe o alcoolismo. Quando existe o alcoolismo e o familiar ainda está muito cru. Quando não sabe lidar. Quando ele não sabe como lidar. Quando não sabe como lidar. Vai interpretando muita coisa errada, vai agindo, vai apertando os botões errados. Aí vai tendo um resultado que é ruim. E aí vai se sentindo frustrado. E aí vai levando essa dinâmica. Essa dinâmica predominantemente acontece por falta de conhecimento mesmo. E quando a gente vê, a pessoa tá falando, e quando a gente vê, tá dormindo em quartos separados, né? Então, assim, um bom primeiro passo seria meio que tentar resgatar esse relacionamento ou não? Sim. Mas tem que ter uma estratégia específica. Uma forma seria, né? Dá para resgatar de várias formas. Nem sempre é criando uma coisa positiva de início. Mas tem várias pesquisas que mostram o seguinte, que quando um relacionamento está muito conturbado, muita coisa negativa acontece, começar a criar pequenas coisas positivas pode ser um veículo para diminuir as coisas negativas do relacionamento. Bem, né? Então, essa é uma forma. Mas o ideal é que o familiar do alcoolista ele entenda todas as estratégias, né? Ou ele tá nessa ou não tá, né? Não dá para fazer isso meia boca, né? Sim, não é uma coisa que dá para fazer de qualquer jeito também. O alcoolismo, ele é um inimigo bem poderoso, né? Então, você precisa estar munido de uma estratégia que muitas vezes pode até ser meio complexa. Né? Não é só uma dica não é uma coisa simples, ou uma coisa isolada, né? Não é simples. Até porque tem... E aí, Vitor, mas como é que faz isso? E daí se eu vou lá com Ou ele... Ou melhor, talvez é simples que não é fácil, né? Simples que não é fácil, né? Por isso que eu faço questão, por isso que eu recomendo para as pessoas, olha, se você quer fazer quem você ama parar de beber... Não é com dica. Não é, você vai ter que se comprometer, né, com isso, né? Você vai ter que se comprometer com isso, porque daí para aprender essas estratégias, né? Que hoje eu faço esse treinamento completo dentro do curso ACA com as minhas alunas, né? Mentorias, suporte, né? Que isso tem que ser visto no dia a dia, algum desafio que aparece, né? Para treinar, para desenvolver essas estratégias, né? Para aprender a lidar com o seu cenário em particular também, né? Para não ficar aquela coisa de, os amigos são mais fortes que eu. Os amigos a bebida é mais forte que eu. Não, cara. É que você não aprendeu a usar o seu poder, né? Você está se subestimando. Como é que você pode se subestimar dessa forma? E achar que os amigos são mais importantes que você. Poxa, isso é ilusão sua. Mas Vitor, mas é porque ele não passa tempo comigo, ele passa com os amigos. Sim, ele é alcoolista, ativo. Quando você fizer ele parar de beber, isso vai mudar. E essas habilidades que o familiar tem que desenvolver, que você falou, dá pra dizer que, tipo assim, tem as habilidades emocionais, emocionais, de diálogo e de comportamento? Cara, daria pra dizer assim. Daria sim. Que você tem que... Por exemplo, no curso ACA tem um módulo de comportamento. Só sobre reforço comportamental.
Tem um módulo inteiro só sobre comunicação. Que é tipo assim, o que fazer, O que quando fazer, quando fazer. fazer, como fazer, detalhes de campo de batalha, né? Uhum. Desenhar esse plano comportamental, né, pra lidar. Tipo, sei lá, vai no almoço. Aí, beleza, eu combinei de ir sem álcool, e ele bebeu, e aí o que fazer? Precisa ter esse plano desenhado, né? Uhum. Então, por exemplo, no curso ACA, um dos módulos é de comportamento, né? Só para estudar isso a fundo, assim, para saber o que fazer, para não alimentar o alcoolismo. Tem vários detalhes que é difícil passar vamos dizer assim, numa live, né? Sim, com certeza. E aí, comunicação é outra coisa muito importante, porque daí você saber o que fazer, como fazer e o que não fazer, é importante também você saber comunicar isso. E aí, habilidades emocionais, nem todo mundo precisa, vou te falar. Nem todo mundo precisa, tanto que no curso ACA é um bônus. Mas eu acho assim, o fato do familiar passar a perceber a importância dele. E tipo assim, ele gosta mais dos amigos, ele se importa mais com os amigos. Eu acho que isso é meio que uma falta de habilidade emocional de perceber, assim, isso é um pensamento ou isso é um sentimento? Será que isso não é uma coisa da minha cabeça? É verdade. Né? Mas conforme isso vai sendo trabalhado meio que junto. Né? Conforme vai entendendo, isso vai sendo trabalhado junto, vai ganhando essa clareza, né? Aí o familiar começa a pensar, poxa, já não tô aguentando mais, já não sei o que, já não falo mais, já tô de má vontade. Começa a virar o quê? Daí olha só, os amigos estão lá rindo, sorrindo, se divertindo, por mais que seja uma coisa toda bagunçada, toda errada. E o familiar tá lá, nutrindo um pensamento de que ele é uma vítima, que ele, meu Deus, sou um coitadinho, pobre de mim. E aí acontece o quê? O alcoolista olha pra essa pessoa e pensa, você acha que eu vou querer ser igual a você ou você vai querer igual o outro? Porque cria uma ideia assim de que a vida é uma droga. Sem álcool. A vida sem álcool é uma droga. Olha só como o meu familiar vive, olha só como ele se faz de coitado. Olha só como ele não se responsabiliza pelo que ele precisa fazer. Sim. Olha só como ele se coloca como vítima das situações. Sim. Olha só como ele não encara as coisas. É verdade. E aí faz o quê? Por isso que eu falo assim o seguinte, ou você não é um problema, mas você pode ser parte da solução. E na verdade, quem não é parte da solução, perto do alcoolista, é parte do problema. Os amigos podem ser parte do problema. Muitas vezes são. Mas e aí? Quem vai ser parte da solução? Olha só, tem uma pessoa no chat que comentou assim, você disse que o bom é deixar para conversar no outro dia, mas na hora dá raiva e não consigo, solto tudo na hora. E isso é um exemplo de falta, às vezes, de habilidade, essas habilidades que a gente tá falando, habilidade emocional, né? De conseguir lidar com o sentimento, diferenciar pensamento de sentimento. Total, é uma habilidade treinável lidar com as emoções, né? Sim. Lidar com as emoções é uma habilidade treinável, só que a pessoa às vezes nunca parou para pensar que isso é uma habilidade treinável, né? Mas porque dentro da realidade dela isso é uma coisa muito, muito distante, né? Né? Nunca parou para pensar e tá naquela situação ruim, né? Ruim. Aquela situação que muitas vezes é estressante e não sabe como lidar. E daí acaba nem pensando que é possível desenvolver essas habilidades, né? Isso. E aí começa a se iludir, pensando, meu Deus, mas olha só, mas eu sou... E aí nutre um pensamento derrotista, nutre um pensamento vitimista e acaba mais uma armadilha, né? Mais uma armadilha que faz soar que os amigos são mais interessantes, né? Os amigos que estão com a vida mais travada, que não sei o quê, mas o familiar ficar com a vida travada também, e não adianta culpar ninguém, né? Não adianta culpar ninguém. Culpar os outros não ajuda, né? Mas daí é o seguinte, você estava falando o seguinte, mas Vitor, o alcoolista vai precisar se afastar dos amigos? No começo, sim. Mas eu vou te contar, tem uma aluna minha que o esposo bebia há 36 anos. E agora ele já está passando de 150 dias, mais de 150 dias já, que pela primeira vez ele está sem beber. E aí, imagina só, 36 anos, ele fez uma grande amizade, adivinha com quem? Amizade muito forte, uma amizade muito grande. Adivinha com quem? Com o dono do bar. E aí ela estava me contando que ele foi no Natal cumprimentar esse amigo dele, o dono do bar. E o que acontece? Ela estava apavorada. Meu Deus, Vitor, e agora? Ele foi cumprimentar o dono do bar, que era amigo dele. Meu Deus, e agora o que vai acontecer? E ele foi só cumprimentar o dono do bar, voltou sóbrio. Foi desejar Feliz Natal. Então quer dizer o quê? Se o familiar entender que, olha, se afastar dos amigos, o alcoolista se afastar dos amigos
é consequência do jeito que o familiar vai lidar com o alcoolista. Ele não se assusta mais por conta dos amigos que bebem. Ele começa a pensar no que ele tem controle. Ele começa a focar em si próprio. Ele começa a parar de apontar o dedo para quem está errado e gasta a energia dele com o que tem controle. Aí abandona esse pensamento derrotista, esse pensamento vitimista e assume para si, eu sou parte da solução para aquilo que eu quero para minha vida. Né? E verdade, a Gabriela tá contando uma coisa aqui que é verdade, que eu esqueci de falar, mas é verdade. Essa é uma outra consequência, né? Quando a gente faz a coisa certa, até os amigos do álcool perdem um pouco a graça. Total, sabe por quê? Pensa só, eu não sei se já aconteceu com você, mas já aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu tinha uma banda de punk rock. Sabia? Adolescente, eu tinha uma bandinha e tal, eu gostava, uma bandinha de rock e tal, né? Aí o que acontece? Tocava o quê? Raimundos. Não, mas qual instrumento? Eu tocava guitarra e vocal. Né? Teve uma fase que eu toquei bateria. E o que acontece? Eu era muito amigo daquele pessoal. Muito amigo, era legal, poxa, grandes amigos. Só que conforme a gente vai mudando, conforme a vida vai mudando, não que aquelas pessoas não sejam legais, mas já não tem mais a mesma conexão que tinha antes, né? Porque conforme uma pessoa muda, as amizades também começam a tomar outra proporção. Quando você muda, as pessoas que você vai tender a se relacionar também não são mais as mesmas. Por exemplo, você quer começar a ser uma pessoa que foca mais em crescimento, que foca mais, sei lá, em se desenvolver na sua vida. Você vai tender a buscar se relacionar com pessoas que também buscam isso. Com certeza. E as pessoas que ficam paradas lá, por exemplo, o alcoolista vai ver os amigos dele que estão travados lá, que não saem do lugar, estão sempre, porque assim, estão sempre no bar, né? Eles não faz dizem, nada além disso. Que dizem o seguinte, mas a gente se diverte, eu bebo sim, eu tô vivendo. E tá vivendo sempre a mesma coisa. Sempre. 10 anos, tá sentado na mesma cadeirinha de plástico lá. Então vai lá, você vê. É uma coisa patética. Muitas vezes o alcoolista, quando para de beber, uma das coisas que ele tem que lidar é o sofrimento de olhar, porque daí quando ele para de beber, ele consegue perceber que ele perdeu tempo. E ele olha para isso muitas vezes lamentando, entendeu? Por ter desperdiçado tanto a vida dele. E às vezes até eu já vi muitos alcoolistas tentarem ajudar os outros amigos a sair daquele negócio, né? Sim. E não mais se juntando mais para beber ou tentando virar parte do problema para os outros que se importa, né? Às vezes tem que ir embora mesmo, né? E às vezes tem que se afastar daqueles amigos e deu. Né? O Joaquim fala isso no depoimento dele, assim, que é muito frustrante ver que pessoas que precisam de ajuda, né? Ele tenta ajudar e muitas vezes ele não consegue, né? Quem é Joaquim? O Joaquim... Porque as pessoas talvez não saibam. O Joaquim é o marido da Elsa, que fez 1 ano em dezembro que ficou sem beber, depois que ela aplicou as técnicas do método ACA. Isso. Porque... Que ele dá o depoimento na semana ACA, vocês vão ver, ele vai aparecer contando como é que foi e tudo mais, bem legal a história dele. Ele não via, né, o quanto ele estava fazendo mal para si, se colocando em risco, né? E aí quando a esposa mudou, o jeito de aprendeu a lidar com ele, e ele conseguiu perceber que o que ele estava fazendo não estava legal. E hoje ele busca ajudar outras pessoas, né? Ele, além de não estar mais com esses amigos do bar, vamos dizer assim, né? Ele busca ajudar outras pessoas porque agora ele reconhece o tanto que aquilo era nocivo, né? Sim. Olha só, eu já tentei parar de falar, mas eu vi que ele está mais feliz. Eu acho que ele estava pensando que eu tinha aceitado, porque até mais feliz ele estava. A pessoa falou no chat. Então, esse é um exemplo daquele negócio que você estava falando, que não é uma única estratégia, não é uma única coisa isolada que vai ser capaz de levar a pessoa a parar de beber. Total, é que a pessoa... A importância de você compreender as estratégias, de você colocar vários ingredientes na sopa, né, igual você fala. Quer botar só água na sopa e acha que vai ficar boa, né? Colocou só água, ou nem entendeu como fazer direito ainda, né? E já acha que, não, Vitor, mas sabe o que é? O meu sou um floquinho de neve. Aqui em casa não funciona. Floquinhos de neve são todos diferentes, né? Mas nesse caso, eu acho que as chances são de que ele ficou mais feliz mesmo.
Porque ela Porque... parou de incomodar ele e agora a bebida tá rolando solta. mas daí, aí tá faltando Por apertar falta um de parafuso ali. estratégia, né? Total. Mas Porque assim, não é só mas isso. feliz, tá, né? Feliz é uma ilusão. Feliz é não Feliz na enxergar. cabeça dele, né? Mais ou menos, né? Feliz é olhar muito na capa da coisa, né? É muito olhar muito superficialmente, né? Como assim? É você ver o alcoolista, sei lá, aparentando estar satisfeito e achar que isso é ele estando feliz. É o familiar se iludir, porque o alcoolista fica, vamos dizer assim, ilubridiado com essa ideia de que ele está sendo feliz bebendo. Se o familiar acreditar que, mas ele está sendo feliz bebendo. Ele me disse, Vitor, que ele é feliz bebendo. Larga-me, deixa assim, eu sou feliz bebendo com os meus amigos. Se o alcoolista disser isso, é porque é sinal de que você está indo pelo lado errado. E ele está iludido. Não se iluda com isso também, né? De achar que, não, é verdade, ele está de caso pensado, feliz dessa forma, então tem que deixar mesmo, assim, né? Porque isso aí é fatal, né? Isso aí o quê? O alcoolismo é fatal. E a pessoa não perceber que isso não é felicidade é um sintoma até do alcoolismo, né? Com certeza. E se o familiar não sacar isso, né, ele vai tropeçar, né? Vai começar a ficar desesperançoso. Vai começar a jogar contra ele, né? Contra ele próprio. Tentando competir com os amigos. Porque os amigos muitas vezes não competem com a esposa e com a mãe. Dificilmente. Porque se começasse a competir, talvez o alcoolista fosse querer ficar mais perto da família, né? Sim, e até porque muitas vezes a forma intuitiva do familiar lidar com os amigos acaba fazendo com que ele nem consiga ficar na competição, né? Tipo assim, ele não consegue nem ser páreo para os amigos, porque acaba justamente afastando ele do alcoolista. Isso, não porque o alcoolista não ama a família. Isso. Mas é pela forma de lidar com ele, né? É totalmente diferente. Né? Que mais? Estamos chegando no fim. Ó, que live esclarecedora. O pessoal tá gostando. Ó, o pessoal tá falando assim, ó. Os amigos convidam porque meu esposo tem dinheiro e sempre leva bastante cerveja e quando acaba ele compra. É um exemplo, né? Você vê. E aí faz o que com os amigos? Faz nada. Você faz você com você dentro sempre do relacionamento. Focando no que você tem controle. E focando no seu relacionamento com o seu esposo. E aí, minha amiga, aí as coisas vão andar. Né? Se aprendendo como fazer a sua parte, se comprometendo, né? Sendo parte da solução, né? Certo? Então, vamos ficando por aqui. Até a próxima. Até a próxima e tchau!